Olá, caros alunos da primeira série do ensino médio modular. Vamos para a nossa quarta aula remota hoje, via YouTube, abordando o assunto agora, a cinemática, não é, que será o tema da nossa segunda questão da nossa prova aí, que vocês estão resolvendo, né? Então, aqui eu tenho no quadro para adiantar o tempo, né? A cinemática e as suas fórmulas que nós temos. Nós temos o deslocamento, que é chamado de ΔS, é a distância que um ponto percorre da sua saída à sua chegada no seu destino, né? Ela será a velocidade multiplicado pelo tempo gasto para efetuar esse deslocamento, ou seja, ΔT é o tempo que você gasta para se deslocar de um ponto a outro, tá? Então, o deslocamento, o ΔS, a fórmula dele, está tudo na apostila de vocês. Velocidade vezes o tempo, ΔT. E o tempo é chamado de ΔT. ΔT chama-se intervalo de tempo. Então, para calcular o tempo numa questão, eu vou dividir o deslocamento, que é o ΔS, é chamado também deslocamento de distância percorrida, dividido pela velocidade que o móvel teve ao se deslocar, né? E a velocidade, símbolo V, ela é calculada dividindo-se a distância percorrida, que é o ΔS, ou deslocamento, pelo tempo gasto para percorrer essa distância, que é o ΔT, que é o intervalo de tempo. Tá ok? Então, este assunto, ele diz respeito na cinemática, né? No caso, ao movimento uniforme, onde a velocidade ela vai ser sempre constante. Nesse caso aqui, esse movimento uniforme, chama de MU, né? A velocidade dele será sempre uma constante, chama de CTE, constante. Ou seja, ela não vai variar, ela não vai mudar nunca. Se ele começar com velocidade X, ele vai terminar o deslocamento com a mesma velocidade. Por isso eu chamo de V constante, não muda. Aí temos um exemplo na apostila de vocês aí, mostrando algumas questões. Vamos lá. O exemplo aqui fala o seguinte. Uma pessoa corre, primeiro exemplo, está até resolvido já. Vou só explicar para vocês. Corre uma velocidade de 5 metros por segundo. Lembrando que as unidades de medida aqui, o ΔS é medido em metro no Sistema Internacional de Unidades de Medida. O ΔT é em segundo, que é o tempo. E a velocidade ela é em metro por segundo. Em algumas questões vão aparecer a velocidade em quilômetro por hora. O tempo pode aparecer em hora, né? E o ΔS pode aparecer em quilômetros. Aí nós vamos ver aqui também, tá certo? Sim, voltando à questão. Então, uma pessoa corre a uma velocidade, chamo de V, nesse primeiro exemplo. V igual a 5 metros por segundo. Essa é a velocidade da pessoa. Por um intervalo de tempo, então o intervalo de tempo é ΔT. Você já coloca logo então aqui. ΔT igual 58 segundos. Então, S segundos. Percorrendo uma distância D. Então, qual será essa distância que ele percorreu? Então, é o ΔS. É a distância percorrida. Então, se eu tenho dado para você numéricos, a velocidade, que é 5, o ΔT, que é o tempo gasto no deslocamento, que é 58 segundos, e eu quero calcular o ΔS, eu vou direto na fórmula do ΔS, que é a primeira aqui em cima. Então, eu vou agora destacar a fórmula do ΔS, que é velocidade multiplicado pelo tempo gasto, o ΔT. Então, nesse caso aqui, o ΔS será igual... Então, a velocidade era 5, multiplicada pelo tempo, que é 58, igual. Então, multiplicando 5 por 58, bora fazer aqui separado a multiplicação
Não vamos fazer de cabeça para não errar a conta, né? Então, 58 vezes 5. Aí fica 5 vezes 8 dá 40. Sobe 4 aqui em cima. 5 vezes 5 é 25. Mais 4 dá 29. Então, esse delta S, esse deslocamento aqui, foi 290. No caso aqui, como eu tenho a velocidade em metros e o tempo em segundos, então esse ΔS aí tem que vir, no caso aqui, em metro, né? Se eu tivesse a velocidade em quilômetro e o tempo em hora, aí o deslocamento viria em quilômetros. Mas como eu tenho a velocidade em metros, né? Tá aqui, metros, e o tempo em segundos, então esse ΔS, que é uma distância, a medida dele vai ter que ser em metro. Você vai colocar o símbolo do metro, que é M, né? Então a resposta seria essa aqui. A resposta da pergunta que foi feita aqui, a distância de, então, percorreu uma distância de 290 metros. Então essa é a solução do primeiro exemplo que eu botei resolvido para vocês aí, mas estou explicando como foi a resolução completa aqui para vocês. Então se precisar, vocês voltem o vídeo, revejam a explicação, tá certo? E aí partam depois para as outras questões daí da postura de vocês semelhantes a essa, tá bom? Na próxima aula, na nossa quinta aula, quinto exemplo no caso aqui, vamos mostrar o segundo exemplo dos exercícios resolvidos para vocês aqui, tá ok? Então até a próxima.